O telescópio Gigante Magalhães, GMT, será o primeiro de uma classe conhecida como telescópios extremamente grandes. Não é para menos. O conjunto de 7 espelhos com 8 metros e 40 centímetros cada um corresponde a um único espelho de 25 metros de diâmetro e será capaz de explorar o cosmos com definição e sensibilidade sem precedentes. Com um poder coletor 100 vezes maior que o Hubble e com imagens 10 vezes mais nítidas do que as obtidas por esse satélite astronômico, o GMT vai mirar no espaço longínquo para explorar o passado do universo. Ele será tão potente que poderá chegar perto do Big Bang, quando as primeiras estrelas, galáxias e buracos negros estavam se formando. O GMT começou a ser construído no deserto do Atacama, junto ao Observatório Las Campanas, em uma altitude de 2.500 metros. Essa região do Chile abriga outros telescópios por causa das excelentes condições visuais oferecidas pela combinação de altitude, baixa umidade do ar e céu escuro. Construir um telescópio como o GMT é um empreendimento monumental. Com um custo estimado em US$ 1 bilhão, o projeto é composto por um consórcio internacional e envolve diversos países: Austrália, Coreia do Sul, Chile, Brasil e universidades dos Estados Unidos. O sócio brasileiro é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Com um investimento de US$ 40 milhões, o que equivale a 4% do investimento total do projeto, a FAPESP garantirá aos pesquisadores do Estado de São Paulo 4% do tempo de operação do GMT. Isso será muito importante para o desenvolvimento da pesquisa em astronomia no Brasil. O GMT tem uma série de ambições científicas que justificam o esforço e os investimentos para construí-lo. Queremos descobrir, por exemplo, planetas habitáveis e caracterizá-los da melhor forma possível, isto é, descobrir se eles têm água, se eles têm oxigênio em estado livre, que são elementos essenciais para que a vida possa se reproduzir. Queremos também descobrir o que aconteceu entre o Big Bang e o universo atual, como se formaram as primeiras estrelas, como se formaram as primeiras galáxias e os primeiros buracos negros, e como eles coevoluíram com as galáxias para esculpir o universo no qual nós vivemos atualmente. Mas o mais interessante, e a história da ciência está cheia de exemplos, é que sempre que um novo equipamento que sobrepuja as gerações anteriores entra em operação, o mais interessante são as descobertas das quais nós não suspeitamos. Por essas razões, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, está fazendo um significativo investimento para esse equipamento que entrará em operação por volta de 2024 e, portanto, é um investimento altamente estratégico para a próxima geração de cientistas do Estado de São Paulo possa jogar no primeiro time da ciência mundial e avançar de forma significativa as fronteiras do conhecimento do universo. Apesar de estar cursando Engenharia Mecatrônica na Poli, como eu disse, eu estou esperando os resultados internacionais. E o foco mesmo, todas as vezes, porque no processo de aplicar para fora, você pode declarar mais ou menos qual que vai ser a carreira que você quer seguir, né? Qual curso você quer fazer. E em todas elas eu coloquei Física e Astrofísica. Então provavelmente eu vou, além de estudar na faculdade, vou tentar perseguir carreira e pesquisa, tanto em qualquer área de Física quanto na área de Astrofísica.
O conjunto de espelho segmentado está em fase de produção no Laboratório de Espelhos do Observatório Stewart, na Universidade do Arizona. Cada espelho pesa cerca de 17 toneladas e demanda 1 ano para a moldagem e resfriamento do vidro cerâmico. Mais 3 anos são necessários para a geração e o polimento da superfície. Mas como se pode captar imagens com espelhos ao invés de lentes? Vamos voltar ao tempo do Galileu e, em lugar de um astro, vamos pegar uma lâmpada que faz exatamente o mesmo papel. O Galileu usava lentes para projetar a luz dos astros e depois desenhá-las sobre um papel. Mas 70 anos depois, Newton mostrou que isso podia ser feito com espelhos. Mas como espelho? Se eu usar um espelho desses que a gente tem em casa, eu ilumino o anteparo, a parede, eu não produzo imagens. Mas esse é o espelho plano. O truque do Newton foi usar um espelho côncavo. Um espelho côncavo, ele produz imagens inclusive mais nítidas do que a lente e a um custo incrivelmente menor. Por isso que a partir do Newton os telescópios passaram a usar espelhos côncavos ao invés de lentes. No topo das cadeias de Las Campanas, as obras já começaram. E outra importante parceria do projeto com empresas brasileiras está na fabricação de instrumentos astronômicos que serão acoplados ao GMT. Para que o telescópio seja útil para os astrônomos, ele tem que conter instrumentos. No caso do GMT, são 5 os instrumentos, dos quais 2 deles serão para a primeira luz. Esses 2 espectrógrafos, sendo espectrógrafos são instrumentos que dividem a luz em seus comprimentos de onda, são o GMAX e o GCLEF. No caso, o GMAX é um instrumento que será usado por grande parte da comunidade, porque ele serve por uma gama enorme de diferentes ciências, né? E o Brasil colabora com esse instrumento desde o seu início. Já o segundo espectrógrafo, que é o GCLEF, é um instrumento muito mais específico e ele serve para o estudo de planetas fora do sistema solar. A cúpula rotativa de 60 metros que irá abrigar o GMT equivale a um prédio de 22 andares. Mas mesmo com esse tamanho e um peso de 4.000 toneladas de aço, a cúpula será capaz de girar tão suavemente como um CD. Tudo isso para se ajustar ao movimento do telescópio. Olhando o projeto do telescópio GMT, nós observamos que apenas a estrutura que suporta o telescópio representa cerca de 1.000 toneladas de aço. O invólucro que contém o telescópio, ele representa um prédio de 22 andares, também totalmente feito em estrutura de aço. E aqui eu estou falando apenas em aço, fora os outros materiais que vão conter e vão participar da construção desse telescópio gigante. Este é o papel do GMT FAPESP, que é atrair a indústria paulista para as oportunidades que este projeto proporcionará para o estado de São Paulo. O lançamento de lasers é outra tecnologia que será implementada ao GMT. As luzes servirão para corrigir as flutuações de temperatura na atmosfera terrestre que borram as imagens das estrelas. Com os lasers e o uso de computadores rápidos, será possível corrigir essas flutuações, tornando as imagens tão nítidas como se fossem obtidas fora da atmosfera. Uma das coisas que a gente mais precisa na parte de telescópios é ter uma boa resolução, uma imagem de qualidade. E com esse novo telescópio vai dar para observar muito mais coisas. Então, tendo a imagem, os dados, vai dar para ver se a teoria bate com esses dados que a gente obter ou não. E assim vai dar para ou provar uma teoria certa ou tentar, com esses novos dados, criar uma teoria nova.
Na década de 2020, o GMT deverá operar em sua totalidade e responderá a muitas perguntas da vanguarda da astrofísica. O telescópio abrirá uma janela única para o espaço, apresentando novos desafios e trazendo questões inéditas para as futuras gerações de astrônomos.